Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui agora falar sobre, vocês receberam aí do PSL o RRC, que é o Requerimento de Registro de Candidatura, tá? O preenchimento desse rascunho, de forma mais clara possível, vai facilitar o trabalho quando for lançar num sistema, que é o Candex. Nós temos o sistema onde a gente vai gerar as informações, vamos lançar essas informações para serem encaminhadas aí para a Justiça Eleitoral. Então, é de suma importância o preenchimento desse requerimento. Cabe destacar que poderá ser candidato aquele que preencher esse requerimento e preencher os requisitos aí em relação aos documentos necessários para o registro de candidatura. Então, lá, o tipo de pedido aqui, vocês sempre vão marcar coletivo, o nome completo civil do candidato, o nome social informado da Justiça Eleitoral, é caso o nome divija daquele que é o nome que consta na Receita Federal. Isso é mais para aqueles casos de transexuais, né? Que aí a Justiça Eleitoral esse ano permitiu que fosse lançado esse nome social. Então, caso o nome social, o nome completo civil, ele seja equivalente ao nome que está lá, que consta na Receita Federal, basta repetir os nomes, tudo bem? Aqui o número do título de eleitor, o CPF, tá? Tudo legível, pessoal, o número da identidade do órgão expedidor, da unidade federativa que expediu. Essas informações são de suma importância porque eles vão constar no Candex. A data de nascimento, a unidade federativa, né, o estado onde nasceu, o município, a nacionalidade, o gênero, tá? E a cor e a raça. Aqui o grau de instrução, né? Se tem ensino fundamental, ensino médio, superior incompleto, superior completo, pós-graduado, um estado civil, divorciado, solteiro. Aqui a gente tem, vamos lá, o nome e patente da autoridade ao qual está subordinado. Aí nesse caso aqui, se for principalmente os militares, né? Consta aqui em letra bem pequena aqui, somente se for militar. Então, se for militar, deve preencher aqui o nome e a patente da autoridade a qual ele está subordinado. E aqui a ocupação complementar, se é funcionário público civil, federal, estadual, municipal, militar da ativa, militar inativo, ou se não há informação. Isso daqui é para quê? Essas informações aqui é de suma importância, ela deve ser fidedigna, justamente para a questão da desincompatibilização, tá, pessoal? Então, se ele for funcionário público civil federal, a Justiça Eleitoral vai verificar se ele se desincompatibilizou dentro do prazo. Aqui abaixo nós temos o cargo e função da autoridade, a autoridade o qual o militar está subordinado. Aqui acima nós temos a unidade de trabalho, onde ele trabalha. Aqui temos uma pergunta, se no caso de funcionário público civil ou militar da ativa, somente nesses casos, ele vai responder se ocupou nos últimos 6 meses cargo em comissão ou função comissionada na administração pública. Ele vai responder aqui sim ou não, somente isso, tá? Justamente para a questão da desincompatibilização também. E aqui logo abaixo nós temos os dados do candidato. O partido, que é o PSL, né, Partido Social Liberal, é importante colocar todo. O cargo que ele pretende, que ele vai se lançar candidato, deputado estadual, deputado federal. O número do candidato, tá? É importante preencher aqui um número, porque esse número a gente vai fazer constar na ata da convenção, e esse número não pode ser escolhido depois, ele tem que ser escolhido antes para que ele seja lançado na ata e aí seja deliberado durante a convenção o número do candidato. Então, o seu número deve constar aqui, tá? Cabendo destacar que deputado estadual 5 números, sempre iniciando por 17, que é o número do partido, e deputado federal 4 números, né, pessoal? Opção de nome até 30 caracteres, incluindo os espaços. Então, que é o nome que você vai colocar, que vai para a urna, tá? Então, é importante. Não adianta jogar esse nome lá no Candex e depois querer corrigir. Prestem bastante atenção. Este é o nome que vai para a urna. É o nome que você será identificado aí na Justiça Eleitoral e durante aí o processo eleitoral de 2018. Aqui uma pergunta, se você está concorrendo ao cargo
a reeleição para o mesmo cargo. Vamos dizer, a gente tem um exemplo aí do delegado Valdir, que ele vai concorrer sim à reeleição pelo mesmo cargo. Então ele vai assinalar aqui o sim. Caso você não seja detentor de nenhum mandato eletivo, você vem aqui e responde não. Tudo bem? É só se no caso você for detentor de algum mandato e estiver concorrendo para o mesmo cargo, que eu acredito que não tenha ninguém, exceto o delegado Valdir, no Partido Social Liberal, aqui do estado de Goiás. Aí vem a pergunta aqui, que vocês não vão responder, exceto o delegado Valdir, qual o cargo que ocupa atualmente, que no caso dele a gente vai assinalar aqui deputado federal. Aqui não haverá necessidade de preenchimento, que é preenchido somente no caso de substituição, tá, do candidato. Então não há necessidade de vocês preencherem. E quais as eleições você já concorreu? Isso daqui também é importante responder, qual a eleição que concorreu. Bom, vamos lá, correio eletrônico. Pessoal, eu sugiro abrir um e-mail específico para as eleições de 2018. Tá? Não utilizar o e-mail que você já utiliza há muito tempo, porque às vezes chegou uma mensagem da Justiça Eleitoral, uma mensagem de algum órgão envolvido com as eleições, e você pode perder essa mensagem. Então, vá lá no Gmail, abra um e-mail, né, específico seu para as eleições, para que você possa indicar aqui nessa informação, tá bom? Endereço de página de internet, caso você tenha alguma página na internet importante informar, e aqui o número de telefone. Número de telefone, pessoal, tem que constar um móvel, é obrigatório um móvel comercial, tem que constar o Candex, o sistema exige. E o fax também, é importante que tenha fax, tá? E o número residencial. O móvel, preferencialmente que seja o que você utiliza o WhatsApp. Se você não tiver o WhatsApp, você terá que abrir uma conta no WhatsApp, que a Justiça Eleitoral ela exige, o Candex exige que o candidato tenha um número de WhatsApp, justamente para possibilitar intimações. Então, esse número móvel aqui, se você não tiver o WhatsApp, é importante que seja um número com conta de WhatsApp, tá? O número residencial ou comercial. O sistema exige um número fixo, seja comercial ou residencial. E vamos lá, para o endereço. Tipo de logradouro, né? Rua, avenida. Aí você vai colocar o endereço, o número, o complemento aqui é onde a gente costuma colocar o condomínio, o edifício, o apartamento, o bairro onde você mora, a unidade federativa do estado do Goiás e o município que você reside. E aqui o CEP também, que é de extrema importância, seja o CEP correto. E aqui a gente vai utilizar o endereço. Vocês podem ler aqui que esse de cima é para notificações, intimações e demais comunicações da Justiça. Pode ser o mesmo para atribuição de CNPJ? Pode, tanto que consta aqui, ó, a gente vai assinalar. Se puder utilizar o mesmo, a gente assinala aqui, basta você assinalar um X aqui e do Comitê Central de Campanha também assinalar um X aqui. Cabendo destacar que o endereço do Comitê Central de Campanha é de extrema importância ser informado pela Justiça Eleitoral e que você não, caso você vá montar um comitê central, você não informe o mesmo para notificação, a não ser que seja o mesmo. Por que isso? O Comitê Central de Campanha, ele tem algumas, vamos dizer, regalias, né, no termo mais coloquial, que ele pode utilizar uma placa, a propaganda ali, a placa de informação, ela é maior no Comitê Central, que ela pode medir aí 2 metros quadrados, 4 metros quadrados, desculpa. Então, no Comitê Central, essa identificação pode ser de 4 metros quadrados. Nos outros comitês, o máximo que pode ter é aquela de meio metro quadrado. Por isso é importante que você tenha o endereço, caso você tenha esse interesse, o endereço do Comitê Central de Campanha informe a Justiça Eleitoral. Caso você não tenha nesse momento esse endereço, pode assinalar aqui e posteriormente, quando você tiver, a gente informa a Justiça Eleitoral. Tudo bem? Então espero ter contribuído. Qualquer dúvida, estamos à disposição.